Boa noite, igreja, boa noite a você que já louvou, que já adorou, você que está na congregação dos santos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda fará. Amém? Deus tem feito grandes coisas na sua vida, amém? Deus tem se revelado assim de uma maneira impactante na sua vida. Nós estamos desenvolvendo uma série que tem por tema transformação requer o processo, né? Transformação requer o processo. E na semana passada nós vimos reconhecendo sua insuficiência, que foi a primeira parte da série. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, por favor. Quero dizer que eu tenho assim convicção plena que Deus tem cuidado de você, que Deus tem te levado a experimentar coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que nós não entendemos no momento, mas pode ter certeza que lá na frente você vai entender o propósito de Deus em tudo isso. É como nós cantamos hoje aqui, né? É o que eu estou passando, não é um acaso, não é por acaso, mas é uma missão. Uma missão. Então um dia todos juntos iremos cantar a canção que não envelhece no céu. Santo, santo, santo. Estaremos diante dele, estaremos o adorando, estaremos louvando, jogando as nossas coroas aos seus pés. Eu anseio, minha alma anseia por este dia. Você abriu Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 ao versículo 21. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E eu estou intitulando
esta mensagem de uma escolha, uma confissão. Diga comigo: uma escolha, uma confissão. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos aquietamos. Fala conosco, Pai. Fala conosco, que a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Uma escolha, uma confissão. O comportamento de Pedro foi à altura da situação, com uma resposta inequívoca, muito clara e evidente, onde todos podiam ver. Eles podiam ver o que, pastor? Podiam ver Jesus curando, Jesus ressuscitando, Jesus ensinando, Jesus amando, Jesus levantando o paralítico, fazendo os surdos ouvir e os cegos ver. Meu Deus, Deus tremendo, viu? Então a resposta de Pedro veio nessa direção, e é uma resposta inequívoca, muito clara, muito evidente, onde todos podiam presenciar. Muitas notícias falsas sobre o caráter e propósito do Messias precisavam ser removidas. Você sabia? Porque na mesma época existia outros homens que diziam serem os Messias, ser o esperado, ser aquele que viria para salvar a humanidade. Eram falsas notícias sobre o caráter e o propósito do Messias. Então isso tudo precisava ser removido. Por isso a declaração de Pedro aqui não é um produto de entusiasmo prematuro. Não é. Não é. Mas de uma reflexão analisada e de uma solene fé. Tal compreensão espiritual não era o produto da humanidade desamparada. Mas pastor, qual é a humanidade desamparada? Carne e sangue. Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro teve uma divina revelação. Uma divina revelação. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aí Mateus capítulo 16, versículos 16. No entanto, devemos levar em conta que para Pedro chegar a essa compreensão, ele precisou andar com Jesus. Ele precisou viver com Jesus. Pedro precisou fazer uma escolha e tomar uma decisão. Porque veja bem, muitas vezes, principalmente agora no século atual, a gente se depara com as pessoas confundindo uma vida cristã, uma escolha de vida que ela mesma fez, um estilo de vida que ela optou, com religião, com placa de igreja, com um jugo, com um peso sobre ela. E na realidade é mentira do diabo isso, amados. Caminhar, andar, viver com Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. Se você parar e pensar agora, nesse momento, situações que você viveu recentemente, que você não viveria, que você não passaria se você não estivesse em Cristo.
E talvez você tivesse sucumbido, talvez você tivesse morrido. Mas, quando você está em Cristo, quando você é nova criatura, as coisas antigas se passaram, ficaram para trás. Agora você é uma nova criatura. Agora seu nome está escrito no livro da vida. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então Pedro, para que chegasse aonde ele chegou, de ter uma revelação divina, ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou fazer uma escolha. A primeira coisa que Pedro precisou decidir foi reconhecer sua insuficiência. Você lembra que nós vimos domingo passado? A primeira coisa que Pedro reconhece é sua insuficiência. Sua larga experiência como pescador não era o bastante para a sua subsistência. Não era. Ele não sobreviveria. Ele não tinha mais condições de seguir adiante. Por quê? Porque a sua suficiência era ineficiente. Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. A suficiência de Deus vem para nos capacitar. É a graça como poder de capacitação, te capacitando a cada dia. É Deus te conduzindo, é Deus te dando conselhos à sua vista, te dizendo que ama você, dizendo que você é precioso, dizendo que você é preciosa, dizendo que você é menina dos olhos dele. E que nada frustrará o propósito que ele tem na sua vida. Há uma aliança, há uma promessa. Cabe você crer. Mas o pastor está demorando muito. Quieta teu coração. Deixa a semente germinar. A semente precisa germinar. A semente precisa morrer. Porque se ela não morrer, segundo a fala de Jesus, ela vai ficar sozinha. Mas ela morrendo não. Morrendo ela vai germinar, ela vai dar frutos. E ela vai ser uma árvore frondosa. É isso que Deus quer fazer da sua vida. Então sua instabilidade se encontrava comprometida, mas Pedro não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. Você se encontra assim? Você se encontra assim? Você que está aqui hoje? Você está tratando de um assunto, você está tratando de determinado assunto, e você diz: Senhor, eu não tenho mais nada para fazer. Senhor, eu estou exaurida. Senhor, eu estou exaurido, estou cansado. Eu não aguento mais essa situação. Eu não tenho mais nada para fazer. Jesus olha para você nesta noite e diz: você está do jeito que eu queria que você estivesse. Porque a partir de agora eu vou agir na sua vida. A partir de agora o meu agir invisível vai na sua direção e vai fazer o que você não pode fazer e capacitar você para fazer o que você precisa fazer. Agora você precisa crer. Você não só precisa crer, você precisa se mover na direção. Mas você não precisa só se mover. Você não precisa só se mover. Você precisa descansar e não querer apressar o processo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre as nações. Porém, Pedro toma uma decisão que mudaria o rumo da sua história de vida para sempre. Você sabia que existem escolhas, existe decisão que nós fazemos que muda toda uma história, que aos nossos olhos parecem loucura, mas que Deus faz coisas que aos nossos olhos parecem loucura, amados. É esse o Deus que você adora, esse é o Deus que você louva, esse é o Deus que você declara que Ele é o Deus da sua vida.
Então, é essa decisão que Pedro toma. Abra aí Lucas, capítulo 5, versículo 6, versículo 4 a 6. Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6. Foi nesse momento que bateu um temor e tremou o coração de Pedro, sabia? Foi nesse momento que Pedro tremeu nas bases. Foi nesse momento que a estrutura dele não suportou ir mais adiante. E ele, de pronto, declara. Siga aí, no versículo 8 a versículo 11, do mesmo capítulo, Lucas capítulo 5, versículo 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Lucas capítulo 5, versículos 8 a 11. Partido então, Pedro não é mais pescador de peixes. Pedro agora se torna pescador de homens. Agora dá-se início à vida ministerial. Dá-se início à vida ministerial de Pedro. Então, uma escolha, uma confissão. É a segunda mensagem dessa série. Primeira parte dessa mensagem, eu estou chamando de concentre sua atenção em Deus. Concentre sua atenção em Deus. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 14. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14. Percebemos que a resposta dos discípulos para Jesus vai em direção ao que eles estavam ouvindo. Você concorda? Olha para cá. Você concorda que a resposta dos discípulos para Jesus vai de encontro ao que eles estavam ouvindo? Jesus pergunta: o que é que dizem por aí que é o Filho do Homem? Então a resposta deles vai em direção do que eles estavam ouvindo. Do contrário de Pedro. Pedro pensou fora da caixa. Mas o que é fora da caixa, pastor? Pensar fora da caixa é uma expressão que surgiu como derivada da frase do inglês thinking outside the box. Thinking outside the box, que significa pensar de forma inovadora, criativa e além dos padrões convencionais.
Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele pensa, ele eleva o seu pensamento nas alturas. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. A questão é: nós estamos acostumados com o convencional. Você sabia? Nós estamos acostumados com o convencional e não somos ousados em determinados momentos. Quer ver uma coisa? Você lembra que quando você confessou a Cristo, o que você aprendeu na escola bíblica dominical, o que você aprendeu no seu grupo pequeno, o que sua pastora, o que seu pastor, o que os irmãos ministraram sobre a sua vida, foi o que aconteceu? Você guardou, você escondeu dentro do teu coração para não pecar contra Deus. Mas o que foi que aconteceu? Você não expandiu. Olha aí, você guardou e você não expandiu. Foi maravilhoso. É por isso que existe muita gente, existem muitos crentes que vivem o ar do saudosismo. Ah, como era bom aquele tempo, que tempo maravilhoso, era muita cura, era muito milagres, era muitos demônios sendo expelidos. É naquele tempo. A questão é: como é que está a tua vida agora? Agora, nesse momento, como vai você? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo está na sua vida? Como o Espírito Santo está se movendo na sua vida? Você sabia responder isso hoje? Você se encontra triste? Você se encontra feliz? Você se encontra uma pessoa totalmente realizada diante de Deus? Como você se encontra hoje? Qual é a expectativa que você tem? Não crie expectativa no homem. Sua expectativa tem que ser no Senhor, tem que ser em Deus, porque a aliança está nele, a promessa está nele. Então é ele que vai cumprir a aliança e a promessa na tua vida. Então sabe o que acontece? Muitas vezes somos tímidos, porque temos medo do novo, temos receio do desconhecido. Meu Deus. Uma vez eu tive um líder que ele dizia para mim: Rony, cara, eu sou assim. A oportunidade apareceu na minha frente, bateu na minha porta, eu entro com os 2 pés. Entro mesmo, cara. Ele entrava mesmo. Só que tinha um detalhe na vida dele. Ele buscava capacitação para quando a oportunidade bater na porta dele, ele entrar, mas ele entrar mesmo. Ele entrava para ser o melhor. Ele entrava para fazer o que Deus tinha para ele fazer. Então sabe o que acontece? Nós não nos preparamos. Estamos vivendo o melhor tempo. Estamos vivendo, sabe, um tempo primoroso. E nos acomodamos. Nos acomodamos. Não fazemos reservas. São dos maiores defeitos do homem de Deus, sabia? E da mulher de Deus, não fazer reserva. Aí quando você olha lá para José, e você se depara com Faraó perguntando para ele o que faria, e ele sabia. Deus deu a revelação para ele. O que foi que aconteceu? Eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele foi se preparar. O faraó disse: o único homem que pode fazer isso é você. E ele entrou com os 2 pés e fez mesmo, porque ele era o escolhido de Deus, porque o Espírito
Espírito de Deus, a excelência de Deus estava sobre ele. Precisamos sim, precisamos deixar de ser tímidos e expandir. Temos que expandir nossa área de atuação. Por quê? Porque ficamos presos às informações primárias. Você sabe quais são as informações primárias? As primeiras informações que você recebeu. Olha, e você se encheu da presença de Deus, você partiu para cima para decidir mesmo, mas em dado momento você começou a ficar tímido. Em dado momento você começou a perder o vigor de querer expandir. Amém? Amém? Agora Pedro se encontra caminhando com Jesus. Além da pesca maravilhosa, ele presencia de perto outras maravilhosas experiências com o Messias. Ai, Jesus, olha, é interessante. A vida consiste em escolhas. Mauro disse que Mauro era uma pessoa bastante alegre. Ele adorava, né? O Mauro era uma pessoa bastante alegre. O que mais ele adorava era sorrir diante de Deus. Ele louvava, adorava, engrandecia o nome do Senhor. Mas interessante, era assim de uma maneira única, peculiar. Porque ele sorria, ele contagiava todos que estavam à sua volta. E sempre ele estava de bom humor. Era algo que era positivo na vida daquele rapaz. Quando alguém lhe perguntava, como vai você? Ele respondia, melhor do que isso, só 2. Paulo, como é que está? Melhor do que isso, só 2, querido. Um dia perguntei-lhe, como você consegue ser uma pessoa tão positiva o tempo todo? Como você consegue ser uma pessoa sorridente, uma pessoa que nunca está para baixo, uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que sempre, quando você chega, você contagia o ambiente? Como é que você consegue fazer isso, irmão? Toda manhã, quando eu acordo, ele começou a relatar. Digo a mim mesmo, Mauro, hoje você tem 2 escolhas: ficar de bom humor ou ficar de mau humor. E você vai escolher. Ele está falando com ele mesmo. Toda manhã ele fala isso para ele mesmo. Você escolhe ficar de mau humor ou ficar de bom humor. Você escolhe ficar de bom humor ou ficar de mau humor. Você escolhe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Você escolhe se vai confiar na promessa ou se você não vai confiar na promessa. Então eu escolho ficar de bom humor. Eu escolho confiar na promessa. Eu escolho confiar na aliança de Deus. E repito esta decisão o dia inteiro, a cada instante. Se alguém me irrita ou reclama de alguma coisa, seja do jeito certo ou não, eu escolho continuar de bom humor e tentar ver o lado positivo da situação. Meu Deus. As palavras de Mauro não eram vazias. Ele realmente havia decidido viver de bem com a vida. E isso ficou bem claro e bem estabelecido quando Mauro foi assaltado. Ele levou 3 tiros. Por sorte, foi socorrido a tempo. Ele conta que naquela hora tomou 2 decisões. A primeira decisão que tomou foi que queria viver, fosse como fosse, mesmo que ficasse paralítico. Ele tomou 2 decisões. A primeira decisão que tomou foi que queria viver, fosse como fosse, mesmo que ficasse paralítico, não iria desistir da vida. Essa sua
obstinação, facilitou o serviço de toda a equipe médica que estava atendendo na hora. A segunda decisão foi que iria passar aqueles terríveis momentos do melhor jeito que fosse possível. E foi isso mesmo que ele fez. Quando os paramédicos lhe perguntaram se ele era alérgico a alguma coisa, Mauro, apesar de estar sangrando e gravemente ferido, fez com que todos caíssem na risada. Sou alérgico à bala. A pessoa está entre a morte e a vida, está ali ferido, derramando sangue, e os médicos perguntam se ele é alérgico a alguma coisa. Ele olha e diz: eu sou alérgico à bala. O que você decide hoje? Como é que você entrou por essas portas? Como você vai sair daqui? O que você vai levar? Qual a decisão que você vai tomar? De viver de bom humor ou de viver de mau humor? Ou em dado momento alguma coisa não deu certo e você se desestabiliza de pronto, começa a falar coisas com coisas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Então a segunda parte dessa mensagem, uma escolha, uma confissão, eu estou chamando de não temos ideia como Deus trabalha. Você sabia? Não temos ideia como Deus trabalha. Mateus capítulo 16, versículos 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17. Existe algo que precisamos aprender de uma vez por todas, e às vezes parece que nós não aprendemos, mas que precisamos sair desta noite aqui consciente, sabe, guardando o nosso coração, que as experiências de hoje podem não funcionar amanhã. Você sabia? Que as experiências que você viveu hoje durante o dia podem não funcionar amanhã? Que o maná, que a provisão que Deus mandou para você, Ele mandou de manhã, para que à noite você possa agradecê-lo, que à noite você possa adorá-lo, você possa louvá-lo, e você possa dar graças ao seu nome. E às vezes nós recebemos a provisão e não entendemos a magnitude do que Deus está dizendo para mim e para você, porque Deus tem cuidado de você. Você que faz parte dessa igreja, Deus tem cuidado de você. Você tem comido o melhor dessa terra. Olha, situações que você está passando, que você diz: meu Deus, como é que estou vivendo isso? Só tu mesmo. Agora, claro que você não tem amnésia, que você não é uma pessoa leiga, que você não vai fazer de conta que você está vivendo o que você está vivendo. Porém, você precisa maximizar, você precisa intensificar a presença de Deus, a provisão do Deus eterno na sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Agora, veja bem, se você está vivendo um tempo de experiências impactantes, olha para cá, olha que coisa tremenda. Olha. Se você está vivendo um tempo de experiências marcantes, impactantes com Deus,
Você sabe qual a ordem? Você sabe o que é que Deus falou para mim hoje à tarde? Ele disse: fala para a minha igreja. Vigilância total. Se você está vivendo um momento bom, se você está vivendo o melhor tempo de Deus na sua vida, se você está vendo as promessas de Deus se cumprirem de uma forma ou de outra, às vezes não está saindo do jeito que você pensava que ia sair, Deus diz nessa noite para você: vigilância total. Pedro acabou de ser tremendamente usado por Deus. Foi? Quem é? Que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Ele acabou de ser usado tremendamente por Deus. O próprio Jesus se certifica da veracidade que flui da boca de Pedro. Pedro, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai está nos céus. Você sabe qual é o alerta que isso me faz? Que isso eu trago e eu guardo no meu coração nesta noite. Desde ontem que eu venho meditando nessa palavra, e isso aqui mexeu com o meu coração. Por quê? Porque me chamou para um alerta. Mas que alerta, pastor? É que o confronto nos leva ao pódio ou ao escuro vale. Quando você está em Cristo e a sua palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você não perde. Você não perde. Você sempre é bem sucedido. Muitas vezes não chegou o tempo de você receber o que você tem que receber. É questão de tempo. Mas você não é envergonhado. Então, quando o confronto aparece na sua frente e você supera, e você sobrepõe toda uma adversidade, e você é bem sucedido, isto pode te levar ao pódio ou te levar ao mais escuro vale. Ou seja, isso te leva à vitória, mas em seguida pode te levar à derrota. Isso pode se tornar bênção na sua vida, mas a bênção pode se transformar em maldição. O que é isso, pastor? Você lembra de Jefté? Amados, ele estava no melhor tempo da vida dele, sendo bem sucedido. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Irmãos de segundo grau, né? Que não eram irmãos legítimos, eram filhos do pai dele com outra mulher. Mas Deus o honra, Deus coloca ele em lugar de proeminência. Mas sabe o que acontece? Ele ia para a guerra, disse: Senhor, se tu entregares os inimigos nas minhas mãos, a primeira pessoa, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que vier na porta me receber, eu sacrifico a ti. Foi o que aconteceu? Ele foi para a guerra, foi bem sucedido, venceu a batalha. Quando ele chegou em casa, quem é que está no encontro dele? A filha dele. Meu Deus. Amados, agora veja a insanidade. Veja como é perigoso muitas vezes você estar no monte e não se preparar para ir para o vale, ou você está no vale e não se prepara para ir para o monte. Só existia ele, a mulher e a filha em casa. Então, se não fosse a filha,
seria a mulher dele. Uma das duas teria que ser sacrificada. Por quê? Pelo voto de tolo de Jefté. Então cuidado para você não estar prometendo as coisas, cuidado para você não estar colocando a sua palavra em algo que você não pode cumprir. Cuidado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, dizendo ele, não agirá? Acaso, prometendo ele, não cumprirá? Então, nós precisamos caminhar nesse contexto, nessa direção. Vai depender da sua escolha, vai depender da minha escolha, vai depender da sua confissão ou da sua precipitação. Está vendo aí? O que é que vai depender para você permanecer firme, bem sucedido e caminhando, recebendo o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da sua confissão ou da sua precipitação. Poderemos cair nessa esparrela, e geralmente isso acontece pela presença da autoconfiança. Olha aí, tá vendo? Foi o que aconteceu com Pedro na mensagem passada. Ele decide abrir mão da sua autossuficiência, da sua suficiência ou da sua autossuficiência, e reconhecer que a suficiência dele era insuficiente para ele. Então, porque a dependência de Deus gera em nós confiança, mas a confiança naquele que tem o controle de tudo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá te acontecer. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22. Pedro, que há pouco tempo teve a ousadia e ao mesmo tempo a revelação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, agora Pedro diz que Deus não vai permitir Jesus passar por isso, que jamais isso vai acontecer. Veja aí, amados, você sabe o que é que acontece? Sabe o que é que eu me lembro? O que é que isso me veio à mente? É que muitas vezes um irmão vai abrir o coração para a gente, para mim, para você, e ele está dizendo o que está passando na vida dele, e você diz: não, irmão, você vai viver isso não, irmão. Não, isso de jeito nenhum você vai passar por isso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir. Mas nós temos que ouvir. Se prestarmos bem atenção, isso é o que acontece diariamente nas nossas vidas. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Uma escolha, uma confissão. Você pode aplaudir a Jesus? Próximo domingo nós continuaremos com a terceira mensagem da série Transformação Requer o Processo.